Hoje estou trazendo um alerta sobre as ondas de calor que estão atingindo vários estados do país, inclusive o Maranhão. Com as altas temperaturas é comum o aumento do consumo de energia também, mas a dica é adotar práticas da nossa rotina para evitar desperdício durante todo o ano, sempre usando a energia de forma consciente. Por isso, a Equatorial Maranhão orienta a utilizar aparelhos mais eficientes e seguir algumas dicas simples, como manter uma garrafa de água com gelo do lado de fora da geladeira, para evitar abri-la constantemente. Sobre os aparelhos de ar-condicionado, é importante que contenham a tecnologia que oferece a maior eficiência e não se esqueçam de desligar as lâmpadas dos ambientes que estiverem vazios e retirar da tomada os aparelhos que não estiverem em uso. Para mais dicas e informações sobre economia de energia, acesse o site www.equatorialenergia.com.br ou siga @equatorialma no Instagram. Praticando o consumo consciente, você também ajuda a preservar os recursos naturais. Bem, continuando aqui nossa conversa sobre educação executiva, quem já passou nos bancos das universidades sabe que a formação acadêmica nos dá uma base para obter novos conhecimentos e habilidades, mas nem sempre nos deixa aptos para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. Então, como foi para vocês, Hugo e Júnior? É Júnior que eles chamam, né? Isso, Júnior Correia. Essa experiência da educação executiva foi a primeira ou vocês já tinham tido alguma coisa antes, Júnior? Boa noite. Boa noite. Arthur, boa noite, Jaque e Hugo. Na verdade, foi minha primeira experiência nessa questão do desenvolvimento de executivo. Eu fui buscar meu sonho, eu me desenvolvi, né, me formei na área de administração e tive a oportunidade de trabalhar no INAED. Nesse período, eu entrei no programa de desenvolvimento de PDDs e aproveitei a oportunidade, né? Então, hoje eu sou executivo na Farmaforma, sou gerente geral. Só para esclarecer, o desenvolvimento de PDDs é o quê, Jaque? O PDD é o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes. Tá, ok. Eu ia falar. Pode continuar, né? Claro. E, então, através do INAED, eu entrei no programa de desenvolvimento de dirigentes, aproveitei a oportunidade, concluí todos os módulos e a gente percebe a nossa importância de profissional, o quanto que a gente precisa se desenvolver para que a gente faça a diferença nas empresas, que é o que eu estou fazendo no meu papel, né, o meu sonho e a minha forma de ajudar o mundo corporativo a desenvolver também outras pessoas. E eu tive a oportunidade, a empresa investiu em mim, e nessa oportunidade também eu fui requalificado para ser o gerente geral da Farmafórmula. Então eu aproveitei a oportunidade, a forma que a gente tem de fazer intercâmbio com outras pessoas, porque a turma ela é sempre Uma troca de experiências, troca de né? experiência, é multiprofissional, na verdade, e a gente consegue verificar vários cases onde a gente troca essa experiência e a gente consegue absorver isso e fazer a diferença no dia a dia nas empresas. A parte de pessoas, de processos, a parte financeira, a parte comercial, a gente tem uma visão holística do mercado, dos negócios e a gente consegue visualizar isso na prática, como a gente consegue fazer a maximização dos resultados por meio das pessoas. Isso para mim foi muito importante, agradeço, né, as oportunidades que eu tive na Fundação Dom Cabral, por meio da Jaqueline, e é o que está me fazendo feliz. Eu fui buscar esse sonho de ser um executivo, estudei bastante também, eu tenho a formação na área de MBA também, e é o que está me fazendo seguir nesse mundo, transformando a vida das pessoas também, ajudando as instituições a dar oportunidade para mais pessoas e a gente ajudar a construir essa economia de forma ainda mais sustentável. Muito bem. Para você, Hugo, como foi? Boa noite, Arthur. Boa noite, Jaqueline e Júnior. Então, eu tenho uma grande relação aí com a Dom Cabral e com a própria Jaqueline, né? A gente se encontrou na sala de aula e me encaixo no primeiro exemplo que ela deu, né, no bloco anterior, de sucessor, né? Sou membro da terceira geração do Grupo Salvatório e nisso tem vários desafios que a gente tem que estar nos preparando, né? E a Dom Cabral, eu já tive uma relação bem grande com eles, né? Muito indicado pela Jaqueline. Sou especializado pela Dom Cabral,
tive cursos de curta e média duração, como finanças corporativas avançadas, governança corporativa. Nisso a gente aprende que a Dom Cabral, ela nos ensina não só a parte técnica, que a gente aprende na academia, né? A academia é mais focada, como Jaqueline falou e você falou, na ciência. E na Dom Cabral a gente aprende mais a prática e também a nos adaptar, né? Porque hoje a nossa competitividade é baseada em quem se adapta mais rápido, e não de quem é melhor, de quem é maior e de quem vende mais. Mas assim, então foi uma decisão da própria estrutura familiar de dar a qualificação a você, né? Ou foi uma decisão sua? De novo, eu acho que são duas variáveis aí. Tem também o apoio, né, da família, né? Minha mãe, que é a segunda geração, hoje é a presidente do grupo, ela encabeça muito essa ideia de que os sucessores têm que estar se formando, se educando para que possam assumir esse negócio. Mas também teve uma curiosidade minha, né, um ímpeto meu de estar buscando sempre esse conhecimento, né? Às vezes eu tive um investimento, o aporte em alguns cursos da empresa, né, da estrutura familiar, e outros cursos pela própria Dom Cabral eu fiz aporte do meu próprio bolso, porque eu tinha um pouquinho mais de sede de conhecimento. Que legal. Agora, eu estou lembrando uma coisa aqui, já, que a gente tem uma história na economia aqui do Maranhão, que, pelo menos da minha geração, a geração da década de 60, teve uma geração muito bem sucedida de empresários, que veio aí dos anos 40, 50, e muitos deles não tiveram uma sucessão bem sucedida. Parece que não foi preparada adequadamente a sucessão, e naquela época não tinha nem tanto. Você tinha os cursos comuns acadêmicos, não tinha. Será que se tivesse essas oportunidades que hoje teria tido uma coisa diferente, né? Ou você acha que hoje os desafios são tão grandes que as empresas familiares são levadas a isso? Agora eu acho que a gente pega aquele ponto lá, não sei se o bloco aqui vai permitir, de discutir essa questão do movimento no nosso estado, para essa questão da formação. Quando você traz assim, as sucessões que não deram certo, a gente continua tendo sucessões que também não estão dando certo, né? A despeito de todo esse movimento, de tudo isso que está acontecendo no mercado. Mas é óbvio, nós vivemos um cenário nesse momento que ele é um cenário totalmente adverso. Quando eu falo assim de policrises, é o que a gente tem estudado mesmo. E não vai ser diferente disso, né? A gente está saindo do campo das segmentações para um campo de ampliação de múltiplas visões. Está mudando muito rápido, né? Muito rápido. E nesse sentido, as empresas elas também estão tendo um problema muito grande de adaptação. Não é à toa que o Brasil é hoje, por exemplo, o segundo país em números de burnout. E assim, por que as pessoas estão tão doentes? Nós saímos de uma crise aceleradíssimos e a gente não está conseguindo parar. Por outro lado, o mercado está pedindo da gente mais celeridade ainda. Trabalhar cada vez mais para ganhar a mesma coisa ou menos. Nem se trata só da questão relação-trabalho. É como nós estamos pressionados para fazer dar certo. Porque assim, trabalhar, você às vezes, o ser humano tendo energia e tendo vontade, tendo amor, ele vai se doar muitas vezes. E mais até do que é pedido. A grande questão é a pressão que nós estamos sofrendo, de muitas formas. Então, assim, essas famílias não está sendo diferente esse movimento. E, nesse caso, com uma pressão muito grande de, assim, como é que esse negócio vai dar certo nos próximos anos? E uma geração que já está entrando com um peso muito grande. Porque lá atrás, a fórmula que fez dar certo foi uma fórmula do mercado com baixa competitividade. Teve a genialidade dos fundadores, mas tinha baixa competitividade. Sim. Hoje muitas você barreiras tem... de competição. Nossa, né? Muitas barreiras. Você tinha um volume de pessoas querendo comprar com menos produtos, então a gente pagava pelo que cobrasse, do jeito que viesse estava bom. O markup era sempre alto. O markup sempre alto, você tinha margem para queimar, então os teus erros, eles todos já estavam pagos. Porque você tinha um resultado absurdo, tua lucratividade era enorme. Então, assim, a gente tinha uma série de variáveis também que elas somavam a favor. E aí, o próprio profissional, né? Hoje a competição não é mais com o profissional local, né? Sim, hoje você está competindo com o mundo. Com o mundo. Hoje nós estamos fazendo compras pela internet, comprando do mundo todo. Então, nós não temos mais barreiras. Se a gente não tem barreiras de competitividade, de competição... Haja vista aí agora qual é o tamanho da dor que quem está chegando no mercado tem.
E aí, resultado, qual é um dos caminhos que a gente entende como sendo uma variável sob controle? Buscar conhecimento. Nesse sentido, ainda é uma variável que a gente entende que está sob a nossa decisão, sob o nosso poder decisorial. Eu vou buscar conhecimento. Esse conhecimento pode ser fazendo intercâmbios, fazendo benchmark, fazendo visitas técnicas, ampliando o meu número de conexões. Sim. Agora tem uma Entendeu? variável nova também, Jaqueline. Por exemplo, nós temos hoje aqui no Maranhão, apesar de ser um estado ainda pouco desenvolvido economicamente, a sede de 2 grandes grupos nacionais. Um que é Equatorial Maranhão, que já tem mais de 17 empresas só na área de energia, né, daqui do Amapá até o Rio Grande do Sul, e que mantém a sua sede aqui em São Luís, até uma época transferido para Brasília, depois voltaram para cá, e inclusive a nossa patrocinadora aqui. E outro é o Grupo Mateus, que já é o 3º ou 4º maior grupo varejista do país, né? E eu acho que de capital nacional, acho que é o maior, né? Porque os outros são capitais internacionais. E concentram todos os seus executivos aqui em São Luís. O que você sente hoje diferente no ambiente corporativo de São Luís, a partir dessas 2 variáveis, fora as outras 2 grandes empresas, né? Como a Vale e a Alumar, a própria área portuária, que hoje é um gigante, né? O que você sente diferente no ambiente corporativo hoje aqui? Todos são clientes nossos, da Fundação Certo. Dom Cabral. Mas o que Esse mudou? é o primeiro ponto que eu quero te dizer que eu sinto, que Certo. todos eles são grandes Já procurou ajuda? e continuam investindo na formação de pessoas. Certo. Hoje mesmo, pela manhã, nós tivemos um curso de formação de líderes com a Equatorial, Reset Expand. Então, assim, eles não param de formar executivos. Então, o que eu sinto? Mesmo os grandes grupos, eles sentem a pegada da competição e sentem que o mercado está exigindo uma postura proativa. E essa postura proativa passa por ter pessoas que pensem o negócio. Então, aquele negócio que estava centralizado, a estratégia centralizada com o fundador, toda a questão decisorial centralizada com o fundador, isso já não existe mais. A minha turma que está na ponta precisa ter capacidade decisorial. Então, hoje, o que é interessante, eu formo da ponta ao executivo de nível estratégico. Mas aí eu te fiz essa pergunta para chegar a uma segunda pergunta. A partir desse movimento, que é que grupos que começaram aqui no Maranhão, tanto o Grupo Equatorial quanto o Grupo Mateus, eles mostraram que era possível criar uma base aqui, criar uma base de executivos aqui também, claro que não são todos daqui do Maranhão, vários são trazidos de fora, e até essas empresas nem são mais empresas familiares, né, já são empresas cotadas em bolsa, e outros grupos me parece que já estão procurando a mesma estratégia, que parece que do Grupo Potiguar já tem alguma das empresas ligadas ao Grupo Potiguar que também já está nessa estratégia de expansão. Você acha que a partir disso aí, desse trabalho que o NAED faz, aí tem a Fundação Getúlio Vargas que também está fazendo, e eu até hoje não fui seu aluno, mas eu vou ser um dia. Eu já fui da FGV, já fui da SPM. Será? Já está encaminhado. Mas a gente vai deixar essa falinha aqui, assim, como é que você acha que está vindo esse movimento de criar uma base de gerencial e de executivos forte aqui em São Luís, né? Então a gente vai a mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais negócios na pauta.